Olá, muito bom dia para você ligado nesse Acorda. É sempre um prazer estar aqui para poder falar de Vasco, começando aí a semana, né, essa segunda-feira, para a gente poder bater aquele papo e poder falar de Vasco. O Vasco vai fazer um amistoso aí no próximo dia 5 de julho contra o Montevideo Wanderers. Mas a gente vai falar sobre um assunto que, enfim, que anseia aí o torcedor vascaíno, mas antes eu gostaria de pedir o seu like, o seu compartilhamento, tá? E o seu comentário também. O seu comentário é super importante aqui nesse Acorda. Mas antes eu gostaria de dar um recado da NIT-Quantic, que é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida e promoção de saúde e beleza, desde 2018 atuando no mercado de produtos naturais. Com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias, esse é o objetivo da NIT-Quantic para você. Então, experimente os produtos da NIT-Quantic, entrega em todo o Brasil, sempre mantendo a excelência em atendimento. A prioridade da NIT-Quantic é você. Entre em contato através do WhatsApp 219 73010885 ou através do e-mail contato@nitquantic.com.br ou através do site nitquantic.com.br. Bom, meus amigos, eu tinha feito uma live no último sábado. O Arquibancada foi comigo, tive o privilégio aí de apresentar o Arquibancada. Tivemos convidados bem legais aí no último sábado. E eu tinha comentado, né, e um dos pontos que foi repercutido no programa foi a questão da dificuldade financeira e o quanto o Vasco tem que ser criativo no mercado. Bom, eu fiz uma breve pesquisa, até porque, né, o torcedor anseia por contratações. E isso é óbvio. Para uma equipe, e principalmente o Vasco, para almejar coisas grandes, precisa de contratações. Contratações essas que precisam dar certo para que o time dê certo e as vitórias, né, acabam acontecendo. Sendo que hoje a gente percebe que o mercado está muito competitivo e muito inflacionado. Os valores são exorbitantes. A gente pode perceber aí na pedida salarial do Thiago Mendes, por exemplo, o valor aí que está sendo especulado é um valor bem alto. E dentro das condições financeiras do Vasco hoje é impossível, né? É improvável. O amigo Jurandir Vidal, que esteve presente no Arquibancada, ele até citou uma situação bem interessante, que é reflexivo. Como é que você vai contratar um jogador por X valor, sendo que você está tentando encaixar a pedida salarial do seu goleiro titular e que já mostrou que foi muito importante durante a temporada, durante várias temporadas que o Léo Jardim vem vestindo a camisa do Vasco? Então, isso é um ponto de reflexão. Não tem como você pagar X, vamos lá, X mais 1 para um jogador, sabendo que um dos seus principais jogadores ganha X. Né? É até incoerente isso. E uma palavra que a gente falou muito no último Arquibancada foi a questão da criatividade. Criatividade essa que o novo diretor executivo do Vasco precisa ter no mercado. Sendo que assim, gente, é difícil a gente exigir, ainda mais do Vasco, que tem uma dificuldade financeira muito grande, uma contratação que a gente julgue indiscutível para um clube que anda sem dinheiro. Até aqueles que podemos dizer que têm dinheiro,
ou são mais agressivos no mercado, podemos dizer assim, também é difícil. Eu fiz uma breve pesquisa só para a gente ter mais ou menos uma noção e eu vou me basear somente nos nossos rivais, tá? Botafogo e Fluminense, eu não vou nem entrar no mérito da questão do Flamengo, porque o Flamengo, enfim, obviamente está um passo à frente aí dos demais, né, em relação a uma questão financeira, faturamento, enfim, estrutura. Então eu fiz uma breve pesquisa em relação aos jogadores contratados pelo Fluminense e aos jogadores contratados pelo Botafogo nessa temporada, tá? É muito rápido, é breve, só para a gente ter uma ideia de valor, do quanto o mercado está competitivo e do quanto o mercado vem pedindo por esses jogadores. Eu estava dando uma olhada, o Santiago Rodrigues, que é um jogador que ainda está se adaptando aí ao futebol brasileiro, veio da Major League Soccer, é uma promessa aí do futebol uruguaio, custou ao Botafogo 98 milhões de reais. O Nathan Fernandes, que se destacou no Grêmio, joia aí do futebol brasileiro, enfim, uma promessa do futebol brasileiro, 55 milhões e meio de reais. Isso para um jogador que ainda está para despontar, ou seja, ele ainda é considerado uma promessa. O Arthur custou ao Botafogo 62 milhões de reais. Um atacante de 26 anos, que se destacou no Bragantino, enfim, no Palmeiras. E demorou para encaixar, agora ele vem fazendo os bons jogos, mas ainda não é aquele Arthur que o torcedor do Botafogo espera. O Arthur Cabral, eu tinha separado aqui também. O Arthur Cabral custou ao Botafogo, o Botafogo investiu no Arthur Cabral um valor de 15 milhões de euros, aproximadamente 95 milhões de reais. Isso é só para a gente ter uma ideia de valor. E assim, como o Vasco vai precisar ser muito criativo no mercado, até porque a gente sabe que com esses valores dificilmente o Vasco vai conseguir competir. E eu separei também alguns jogadores do Fluminense que foram contratados essa temporada. O Hércules foi 29 milhões de reais aos cofres do Fluminense. Foi a maior venda da história do Fortaleza. 29 milhões. E o Canóbio, né, que também foi uma contratação do Fluminense para essa temporada, 6 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais. Eu resolvi buscar essas informações só para a gente ter mais ou menos uma ideia. A gente está falando isso só no âmbito do Rio, né, as contratações feitas por Botafogo e Fluminense, de que o futebol, para você ter times competitivos e fortes, você precisa ter grana. Senão, o trabalho ele precisa ser muito minucioso, tanto o trabalho de scout junto com o departamento de futebol, para você conseguir, nesse mercado alternativo, encontrar jogadores que possam ser úteis. Podemos citar um exemplo aqui até do próprio Fluminense, John Arias. O John Arias, num primeiro momento, não era um jogador tão conhecido assim no meio do futebol. E ele despontou. Hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, titular absoluto na Colômbia, enfim. E agora eu vou puxar um pouquinho para o Vasco. O Vasco fez contratações, tudo bem, a gente vai questionar algumas que não deram certo, como Jean Davi, Maxime Domingues, enfim, tantos outros. Mas apostou em alguns jogadores também que a gente não conhecia no mercado e que acabaram dando certo. Por exemplo, o nosso artilheiro, o Pablo Verratti. E, recentemente, o Nuno Moreira. O que eu quero dizer é que essa criatividade, esse trabalho profissional dentro do scout, ele precisa ser muito bem feito e, juntamente com o Admar, que é o novo executivo de futebol,
para tentar trazer mais Nunos e mais Verratti. E menos Jean Davi e Maxime, por exemplo. E olha que o Maxime nem teve tanta oportunidade assim. Mas enfim, isso é uma outra história. Eu fico até com a sensação de que ele podia até produzir um pouquinho mais, mas enfim. E o Jean Davi mostrou aí que não se adaptou, não consegue render com a camisa do Vasco. E uma outra coisa que eu separei, ontem tivemos oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Acredito que todo mundo vibrou e com a eliminação do Flamengo, a eliminação do nosso rival contra o Bayern de Munique. E todos sabemos que dentro do futebol brasileiro é indiscutível que o nosso rival ele tem o maior investimento, enfim, tá top 1, top 2 ali de clubes brasileiros que mais investem, que mais têm faturamento, que mais fazem contratações caras. E eu fiz um breve comparativo com o adversário do Flamengo nas oitavas de final de ontem, que foi o Bayern de Munique. Uma breve pesquisa. O valor de mercado do elenco do Flamengo hoje, e a gente está falando de Pedro, Cebolinha, Plata, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, é em torno de 221 milhões de euros. 221 milhões de euros. Fui ver o do Bayern de Munique. E a gente está falando de Olise, Harry Kane, Sané, Coman, Musiala, Manuel Neuer, né? O Upamecano, zagueiro, é quase 5 vezes maior. Beira mais de 900 milhões de euros. Foi indiscutível a vitória do Bayern de Munique ontem. Ficamos muito felizes com isso. Mas é indiscutível, é inegável que a diferença, né, de poder financeiro é muito maior do Bayern de Munique em relação ao Flamengo. E olha que a gente está falando de um dos principais clubes do país quando eu digo em relação à questão financeira. Então, assim, não tem como a gente almejar contratações de grande apelo do público no Vasco, sabendo dessas condições no mercado. Isso é muito difícil, é quase impossível para a situação do Vasco hoje. Por isso que a gente bateu muito na tecla da questão da criatividade e do quão importante vai ser o trabalho do Admar nessa peneira, né? Nesse filtro no mercado, para que a gente possa encontrar mais Nunos, mais Verratti e assim poder potencializar. Diego, mas a gente pode contratar um cara como o Felipe Coutinho, por exemplo? Até pode. Aí vai ser uma oportunidade de mercado, vai ser algo muito específico, muito pontual, né? De uma forma geral, vai ter que ser na base da criatividade, vai ter que ser na base da análise de scout, vai ter que ser na base de números. E assim, e para o Vasco tem até um agravante que esse jogador não tem nem tempo suficiente para poder se adaptar. Tem que ser um cara que justamente entre e possa render. Só para a gente ter uma ideia, um panorama de como é o mercado do futebol hoje e como ele funciona através de números. Não tem jeito. Precisa de grana. Precisa investir, precisa ter dinheiro. Isso o Vasco, infelizmente, no momento não tem. Então, é difícil pedir paciência, é difícil para o torcedor do Vasco ter a consciência sobre isso, mas é isso, gente. Não tem outro caminho que venha mais Nunos e a gente possa parabenizar aí o trabalho do Admar
no final da temporada, enfim, até o momento que ele ficar como diretor executivo, assim como todo o departamento de futebol. Tá bom? É isso, meus amigos. Um forte abraço. Obrigado aí pela companhia. Até a próxima. Fui.